Que bom te ver por aqui! Hoje, em mais um podcast, hoje vamos falar de TDAH. Muitas dúvidas, um assunto bem interessante. Então vem comigo porque nós vamos tirar todas as suas dúvidas com a Lu Buranelli. E o nosso podcast de hoje é em oferecimento Buranelli Seguros, Rafaela Sanitar Unhas e Fabriate Móveis e Decorações. Vem comigo! Bom, eu já estou aqui com ela, com a Lu Buranelli, e hoje a gente vai falar de um assunto bem peculiar: TDAH. Lu, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Vamos começar então? Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse transtorno, né, que tem deixado o pessoal aí apavorado, né? É bem complicadinho, mas a Lu vai explicar tudo pra você. Lu, já começa aí pra gente. O que é TDAH? TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Também conhecido como transtorno do neurodesenvolvimento, né? E o TDAH ele é dividido em 3 tipos, né? A gente tem o desatento, nós temos o hiperativo compulsivo e o misto, né? E a gente percebe o seguinte, que nem todo desatento também é hiperativo. Então, por conta dessas circunstâncias, é difícil o diagnóstico, porque até então, até determinado momento, eles achavam que o TDAH era uma doença masculina, por conta da hiperatividade, né? As crianças são ligadas realmente no 220. E as meninas não apresentavam esse perfil, né? Porque aí no caso elas eram desatentas e não hiperativas, compulsivas. Então por isso que ficou com esse dilema de que era só um transtorno masculino, mas que agora isso já foi esclarecido, porque pode ser que a pessoa é só desatenta, ou pode ser que ela é só hiperativa e compulsiva, ou ela pode ser os dois. Bem interessante. Mas a pessoa, ela já nasce assim? Sim, ela já nasce. Faz parte do desenvolvimento dela, né? Do desenvolvimento químico do cérebro dela. E o que acontece, assim, especificamente? O que acontece para a pessoa nascer assim? Então, esse acontecer, essa explicação, ela é bem vaga. Ainda não se tem uma explicação clara sobre isso, né? Mas eles falam sobre hereditariedade, fala sobre criança prematura. Criança prematura pode tender a ter também se tender para ter o TDAH. Falam-se também de uma simples formação química do cérebro da pessoa. Não temos um diagnóstico correto do porquê que acontece. Só que até o momento não tinha tanto conhecimento do transtorno por conta de como a gente vivia, né? Antes a gente tinha realmente uma vida mais pacata, onde a gente não usava todas as nossas habilidades. E a vida passava e a gente não percebia essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de aprendizagem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tenho lá o meu vozinho, ele tinha um mercadinho. Então, quer dizer, ele viveu a vida inteira com o dinheiro desse mercadinho. Então, qual função que ele precisava exercer ali? Era uma função muito, muito pequena, 1 ou 2, 3 funções. Então, ele não sentia essa dificuldade, ele não precisava, né, usar suas habilidades de concentração para aprender algo, para se dedicar em algo. Então, isso passava despercebido, ele passava a vida toda sem perceber isso. Hoje, com as nossas multitarefas, como a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, tem se percebido muito o TDAH. Por quê? Porque a pessoa ela tem que estar muito concentrada e ela tem que ter um foco muito grande para que ela aprenda multicoisas. Nossa, gente, que assunto interessante, né? Bom, Lu, e seguindo aí a pergunta, quais os sintomas em adultos e em criança? Qual é a diferença de percepção de um para o outro? Bom, as crianças elas são inquietas, né? Elas mexem muito mãos e pés, elas mexem em objetos,
elas não conseguem ficar quietas, tipo sentada na carteira da escola, sentada na cadeira para jantar, na mesa, na refeição, e elas têm dificuldade de se manter focado em atividade longa ou que não é interessante para ela. Essa é as principais características da criança, né? Agora, no adulto, a principal característica é a procrastinação, né? Porque a procrastinação, ela é normal nas pessoas, no geral, mas no TDAH é muito acentuada, de forma que ele termina o dia sempre com a sensação de incapacidade e de fracasso. Essa é a verdade sobre o TDAH adulto, principalmente não diagnosticado. E o que acontece? Ele acaba aumentando o nível de ansiedade, porque ele se vê totalmente fracassado, aonde ele acorda um dia e fala assim, nossa, hoje eu estou disposto a ser minha melhor versão, eu vou estar mais efetivo, eu vou ajeitar a casa, eu vou fazer tudo, e o dia acaba e ele percebe que ele não fez nada. Então ele vai ficando cada dia mais ansioso, né? E cada dia se sentindo mais incapaz e mais fracassado, né? Ele tem dificuldade de aprendizagem, o adulto também. Por quê? Porque ele não consegue focar, ele não consegue direcionar o seu foco numa atividade que não seja do interesse dele ou que seja prolongada, né? Então ele sempre quer, o TDAH ele sempre quer ter resultados rápidos, eles não lidam bem com coisas longas, eles perdem o foco, eles não conseguem ficar focados durante muito tempo, né? Em relação ao TDAH é isso, a procrastinação, a falta de aprendizagem, foco, e a questão da hiperatividade, que no caso, essa hiperatividade ela é no corpo e na mente, né? A mente dela é um turbilhão, ela pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e isso faz com que ela ainda fique menos focada, porque ela tem bastante pensamentos, porque ela não sabe filtrar, ela não consegue filtrar. Então a hiperatividade e a impulsividade é bem presente também na vida do adulto, né? E é isso, essas são as características. E uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que o diagnóstico na criança, muitas vezes ela pode ser mascarada pelo fato, né, que na infância nós temos uma neuroplasticidade muito ativa, muito à flor da pele. Então, a criança não precisa se esforçar para aprender as coisas. Então, pode ser que se ela for um TDAH só desatento, ela não tem hiperatividade, esse diagnóstico pode ser tardio, porque a mãe ou até mesmo a criança, ela não vai conseguir entender que ela tem essa dificuldade, porque como ela está no momento da neuroplasticidade, ela aprende muito rápido sem esforço. Então isso pode ser mascarado, esse diagnóstico na criança, certo? E é isso, é o que eu precisava falar sobre os sintomas do TDAH. E a partir da fase adulta a gente começa a perceber por quê? Como assim? Então, na fase adulta acontece o seguinte, né? Ali entre os 25 anos tem estudos que comprovam que essa neuroplasticidade ela dá uma cessada. Ela tende a ficar praticamente cessar realmente. Então, a partir dos 25 anos eu preciso ter um maior esforço para que eu aprenda alguma coisa. Como é feito o diagnóstico? Quem pode fazer esse diagnóstico e se tem tratamento, né? Então, o diagnóstico ele é um pouco complicado. Eu até gostaria de fazer uma observação em relação a isso, né? Porque o que acontece? Por conta do TDAH ser uma questão de desatenção, né, de hiperatividade e de falta de foco, vários outros fatores podem fazer também com que a pessoa sinta que ela tem falta de concentração, falta de foco, procrastinação. Então vamos dizer que os sintomas do TDAH, ele se equipara a vários outros sintomas. Por exemplo, ansiedade ou várias outras doenças da mente e a pessoa acaba se confundindo. E por conta do diagnóstico do TDAH não ter um exame laboratorial e nem de imagem que detecte isso, é só um exame clínico, aonde o profissional ele vai ver os sintomas e
os efeitos dessa doença na pessoa, tende-se a ter um diagnóstico muito errôneo, né, muito vago em relação a isso, porque não tem realmente um exame clínico e de imagem que possa falar, nossa, essa pessoa tem TDAH, né? Então, assim, ela vai estar no consultório. Já entrando na pergunta que você acabou de me falar, quem dá diagnóstico de TDAH é um psiquiatra, um neurologista ou uma neuropediatra, né? Então, assim, dentro do consultório, esses profissionais vai dar o diagnóstico, vai fazer uma anamnese, vai olhar direitinho como que é a vida dessa pessoa, qual que é a queixa e se realmente ela vê o impacto, né, dessa procrastinação na vida do adulto, por exemplo. E tem sim, né, tratamento. O tratamento ele é feito individualmente, pessoa por pessoa, porque vamos dizer que como um transtorno do desenvolvimento, ele abrange muitas coisas no decorrer da vida do ser humano. Então, o que acontece? O primeiro tratamento é entender a doença, entender até onde essa doença afetou a vida dele, porque quando o diagnóstico ele é feito da criança, os impactos vão ser menores, consequentemente. Mas já no adulto, as consequências são devastadoras, certo? Então, o que acontece? O adulto, ele precisa entender a doença, ver os impactos dessa doença na vida dele, e isso com a ajuda de terapia, certo? Então, o que acontece? Primeiramente, terapia, conhecimento, aceitação, e não fazer com que esse diagnóstico o bloqueie, faça com que ele sinta-se limitado, porque isso ele já viveu a vida toda. Então agora é o que? Superar suas limitações e ser a sua melhor versão cada dia, certo? E em questão medicação, né? Hoje a gente tem psicoestimulantes, né, que eles vão ajudar aí na concentração, na inibição da inquietude e da impulsividade. Então, Lu, a gente já falou tanta coisa sobre o TDAH, a gente já aprendeu tanto, a gente falou bem da parte teórica, né? Mas daquela parte emocional, quais são os impactos do TDAH? Na verdade, na prática, né, no dia a dia, na vida do TDAH, eu acredito que o adulto, ele sofre um pouco mais, certo? Porque na infância, ele sente essa dificuldade no desenvolvimento educacional, porque ele tem dificuldade de foco, ele tem dificuldade de aprendizagem e ele tem também uma dificuldade, né, social, porque ele tem uma certa dificuldade de executar instruções. Então, quer dizer, ele tem uma certa dificuldade de obedecer pai, mãe, e consequentemente professores. Então ele acaba tendo essa dificuldade social na infância e na adolescência. Já na fase adulta, ele tem essa dificuldade nas relações pessoais e no trabalho, que eu acredito que o trabalho, né, vamos dizer assim, passamos mais tempo da nossa vida no trabalho do que propriamente dito em casa, certo? E o TDAH, ele sofre muito com essa dificuldade no trabalho, porque ele é uma pessoa dispersa, ele esquece as coisas, ele é estabanado, ele esquece chave, e ele acaba, por conta dele ser extremamente desatento, ele acaba passando a impressão para as pessoas de que ele é egocêntrico, que ele só pensa nele, mas não é simplesmente uma questão de distração mesmo. Isso acaba sendo difícil para as pessoas que estão do lado, né, como um cônjuge ou uma mãe ou propriamente dito os colegas de trabalho. Isso tende a dificultar muito a vida do TDAH e a gente percebe também que por conta da procrastinação, por conta dele não conseguir se desenvolver totalmente no trabalho, ele muda muito de trabalho, né? Isso vai causando uma estima muito baixa. O TDAH ele tem uma estima muito baixa, porque por conta desses impactos
que o transtorno traz na vida dele, ele sem perceber, sem saber o diagnóstico, ele se sente a pior pessoa do mundo. Ele não consegue entender por que a vida de todo mundo flui e a dele não flui, por que ele é tão capaz, por que ele tem tantos pensamentos bons, tantas ideias boas e ele não consegue executar nenhuma, né? Então esse é o grande problema do TDAH em relação ao desenvolvimento pessoal e no trabalho. Então, quer dizer, ele se sente uma pessoa totalmente frustrada, porque nada sai do papel. Tudo na vida dele é mais difícil. Cuidar das tarefas básicas da casa ou do trabalho, para ele é muito difícil. Então, os impactos para o adulto não diagnosticado é muito complicado. Eu tenho relatos de pessoas que descobriu há pouco tempo que tem TDAH e elas falam que descobrir que tem a doença é como se fosse literalmente um aberto de gaiola, porque até então a vida dela era só sofrimento, porque ela não entendia porque ela era tão diferente de uma pessoa, de várias outras pessoas que no caso são normais, né? Então é bem difícil com o TDAH adulto não diagnosticado conviver com esse diagnóstico não dado, não dito, sem ter conhecimento. E a partir do momento que a pessoa descobre que tem o TDAH, ela se liberta, porque realmente ela consegue entender por que aquilo acontece na vida dela. Como se ela realmente começasse então a se encaixar. E daí então ela começa o quê? Se adaptar com terapia, ela começa a se entender, ela consegue perceber o que ela pode melhorar para que aquilo funcione e, consequentemente, ela precisa educar e ensinar as pessoas que convivem com ela que não é uma questão de descaso. Posso dizer o seguinte: eu tenho TDAH, eu tive o diagnóstico há 1 ano atrás, logo após a morte da minha irmã. Eu me sentia a pessoa mais frustrada do mundo, principalmente na parte profissional. Eu tenho inúmeras faculdades começadas e não terminadas. Era uma frustração, era uma compra de cursos não terminados e uma busca incessante por algo que eu não conseguia focar, que eu não conseguia terminar. Era simplesmente aquelas 2 palavras que eu falei para vocês: incapacidade e fracasso. Era só o que eu via na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? E vamos dizer assim, eu sempre fui empresária e eu sempre estava envolvida nos grandes negócios das empresas, eu tinha as grandes ideias, mas na hora de executar não era comigo. E essa falta de execução, essa falta de ação, porque o TDAH ele tem esse problema. Muitas vezes ele até consegue focar com um pouco mais de esforço, assim como eu falei lá atrás, né? Eu não tenho mais 24 anos, eu estou acima dos 25. Então, eu preciso ter um foco maior, certo? E mesmo sem saber o meu diagnóstico com TDAH, eu percebi que eu precisava um pouco mais de esforço para eu aprender. Então, quer dizer, para eu ler um livro, para eu fazer alguma coisa, eu precisava fazer várias outras vezes. Então, eu precisei treinar isso, eu precisei me capacitar para isso. O TDAH, ele é extremamente desorganizado. Só que ele é extremamente desorganizado, mas ele não consegue viver na desorganização. A desorganização deixa ele desnorteado. Ele não consegue, tipo assim, o pouco que ele consegue fazer, se tiver bagunça, ele não faz. Então, é muito complicado, é muito complicado. Então, vamos prestar atenção nas nossas crianças, vamos fazer atenção com isso, porque precisamos fazer com que o diagnóstico do TDAH seja bom e de uma forma mais rápida, para que eles não sofram o que eu sofri com um diagnóstico tardio, né? Hoje eu tenho 39 anos, eu fui diagnosticada com 38. E até então eu simplesmente não entendia por que a minha vida não andava, eu só patinava. E eu fiz muita gente sofrer, minha mãe sofria muito, o meu marido sofria muito, e ele achava que era descaso, igual um exemplo. O TDAH tem uma outra questão também, que eu preciso que vocês fiquem sabendo, é assim: a gente não tem falta de atenção,
A gente é até muito atento, tanto é que a gente está atento a tudo que acontece ao redor. O problema é o foco. O problema é o foco, porque para você aprender algo, você tem que focar, certo? Sim. Só que, quando tem alguma coisa que o TDAH gosta, ele tem um hiperfoco. Então, quer dizer, eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E há um ano atrás, né, tem um ano que eu sou terapeuta, eu descobri o que realmente gostava. E, tipo assim, eu mergulho de cabeça em estudos. Outro segredo que eu quero contar pra vocês. Com 38 anos, eu nunca tinha lido um livro nem de 10 páginas. Depois do diagnóstico, há um ano depois, eu já li 10 livros. Gente, eu tô aqui, ó, até sem ar. E você? Nossa, Lu, eu não sabia, assim, tanto como que era o TDAH, não sabia, assim, que você passava por tudo isso, porque a gente vê você hiper, mega focada com tanta coisa. Você é uma super profissional, uma mega profissional. Eu fico até passada, uma terapeuta incrível. Eu jamais imaginar que você tinha TDAH, que você passava por tudo isso. Amiga, na verdade, eu sempre tive, né, claro, eu acredito que o meu TDAH, ele não é um misto, né, ele tem a ver com a hiperatividade e a impulsividade, né. Eu tenho até uma coisa engraçada para contar para vocês, que uma das, vamos dizer assim, que todo mundo tem as piadinhas entre família, né, uma das minhas piadinhas é que no velório da minha avó, o meu primo, ele tinha um jeito muito feio de chorar, sabe? E aí lá no velório eu falei assim, gente, vocês viram o jeito que Celine chora? Aí tipo assim, virou meme. Então tipo assim, o TDAH, infelizmente, como o problema do TDAH está aqui no córtex pré-frontal, né, é como se o córtex pré-frontal fosse o freio. E a gente literalmente não tem esse freio. Então, o que eu mais sofri a vida toda é com a impulsividade, falar o que vem na cabeça e sempre ter aquela sensação de que eu saí de perto das pessoas e as pessoas estão querendo me matar, porque eu sempre falava demais. Então, era que, eu saía, aí ia na festa, aí chegava em casa com aquela euforia para contar para minha mãe, para contar para quem fosse. Minha irmã não tinha jeito, que ela não falava, né? Então, aí tudo bem. Contava, depois deitava na cama, que eu ia pensar as coisas que eu falava, aí vinha insônia, aí não dormia, pensando que o povo me odiava por conta disso. Então, por conta da impulsividade, a gente falar tudo que vem à cabeça, a gente acaba magoando as pessoas. E as pessoas acabam se afastando da gente, e a gente acaba ficando muito sozinho. E aí vem a questão da autoestima, porque isso envolve também relacionamento. Não é o meu caso, graças a Deus eu tive uma vida inteira casada, mas a maioria dos TDAHs adultos não diagnosticados, eles sofrem com relacionamento também por conta disso, por conta da impulsividade, por falar o que não precisa falar em momentos indevidos, num velório, você vai ser a piada, certo? Então, infelizmente, o TDAH tem isso. Mas em relação ao profissional, eu sempre fui muito boa no que eu fiz, e eu sou multifunções, eu faço muitas coisas, eu cozinho muito bem, eu faço isso, faço aquilo, mas assim, eu sentia realmente a falta de um foco, de ter uma... Porque, tipo assim, eu tenho formação de contabilidade, design de interiores, personal organizing, 1000 coisas, mas eu não... Sabe quando você não tem forças para fazer aquilo? Ao contrário da terapia, que eu terminei de fazer o curso num dia, no outro dia eu tava atuando. Porque é uma coisa que eu amo, então eu tenho um hiperfoco. E faz muito bem, com certeza. Gente, eu amei falar sobre TDAH, eu amei esse assunto, amei saber um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Lu, foi delicioso estar com você em mais um podcast, né? E aí a gente volta semana que vem com mais. Lu, obrigado por tanto conhecimento, obrigado por dividir com a gente, obrigado por seu testemunho lindo. E a Lu é uma pessoa que tem um testemunho mesmo, batalhadora, vencedora, e a Lu chegou onde chegou. Então, quer dizer, o TDAH não é bloqueio, você dá conta. Ô Lu, deixa aí um recadinho para as pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com TDAH. Bom, o que eu posso dizer, né, como tem pouco tempo também que eu sou diagnosticada, tem um ano aí, eu posso dizer o seguinte: se aceitem, estudem bastante, percebam os impactos, né, que essa doença causou na sua vida,
e se reinvente da melhor forma possível, pois o transtorno, ele não te limita, certo? Você talvez vai ter um pouquinho mais de dificuldade para chegar onde você queira chegar, mas você consegue. Isso não é impedimento para nada, e eu acredito que a sua vida ela já esteve muito paralisada durante muito tempo sem diagnóstico, e agora com o diagnóstico eu preciso que você se liberte, que você faça com que isso valha a pena e que você liberte todos os seus medos, todos os seus traumas, e perceba que isso não é sua culpa. Isso é um estado químico do seu cérebro, e nada do que aconteceu para trás te define. A partir de agora, você é uma nova pessoa, e se reinvente, que tudo vai dar certo. Se precisar de mim, estou à disposição para qualquer relação em relação a TDAH, ou até mesmo da terapia. Se precisar de ajuda, é só nos chamar que nós estamos aqui à disposição. Meu muito obrigada e até o próximo podcast. Arrasou, hein? Obrigada, um prazer mais uma vez estar com você. Imagina, meu amor, é sempre um prazer. A gente volta no próximo, hein? Até. Aguardem. Tchau.